O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. Então, ele entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa pequenina meditação. Só antes, deixa o padre resolver o problema do microfone aqui. O microfone que está no padre acabou a pilha. Está vindo buscar. Nós, celebrando a festa do Natal, nos parece estranho o fato de que a gente celebre a festa de São João Evangelista e a gente ouça o evangelho da missa que narra a ressurreição. Parece que isso não dá certo, parece que não bate. Né? Parece que são dois tempos diferentes. Mas estamos celebrando Natal? Que negócio é esse? Estamos celebrando também a ressurreição. Né? Que, na verdade, são dois mistérios, né, conectados. Na verdade, os dois mistérios traduzem uma única realidade. A realidade da salvação de Deus manifestada no meio de nós. O início da salvação, o Verbo se fez carne, e a conclusão da salvação. O Verbo que passou pela cruz crucificado, ressuscitou e está vivo no meio de nós. É o mesmo, né? É o mesmo, num único mistério. Mas notem também que nós celebramos também no dia 26, ontem não foi possível celebrar, porque nós estávamos celebrando a Santíssima Sagrada Família. Eu ia falar Santíssima Trindade, olha lá, estou pensando na Páscoa já mesmo. Eu ia falar Santíssima Trindade. Não, Sagrada Família. Ontem, solenidade, não podíamos celebrar. Mas no dia de ontem, nós celebramos o martírio do primeiro diácono. Diácono Estevão, daqueles 7 diáconos lá que aparece no capítulo 6 do Atos dos Apóstolos. Ele foi, né, morreu apedrejado. Tacaram pedra nele até ele morrer. Porque ele estava anunciando Jesus. Estava falando de Jesus, diácono Estevão. Né? Celebraríamos no dia de ontem, no dia 26. E no dia de hoje, nós celebramos então, dia 27, nós celebramos São João Evangelista. Veja, 2 coisinhas sobre João que nós podemos meditar nesta ocasião. Olhem o paralelo que tem o texto da primeira leitura, capítulo 1 da primeira carta de João, com o primeiro
primeiro capítulo do Evangelho. São 3 cartas de João, 1, 2 e 3, e mais o Evangelho, obra que, segundo nos diz a tradição da igreja, tenha sido João Evangelista quem escreveu. E aí o paralelo é, caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O Evangelho de João faz um paralelo com o livro do Gênesis. Capítulo 1 do Evangelho de João é um paralelo com o capítulo 1 do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou todas as coisas. Aí o Evangelho começa, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. O Evangelho que nós ouvimos domingo. Domingo não, no sábado, né, no dia do Natal. Né? Então, este paralelo. E a primeira carta, João faz um paralelo agora com o Evangelho. O Evangelho é um paralelo com o livro do Gênesis, do capítulo 1. Então, a primeira carta é um paralelo de João com o seu Evangelho. Ele diz, olha os verbos que aparecem. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O que nós ouvimos, aqui já é o testemunho de João, o que ele ouviu de Jesus, nosso Senhor, o que Jesus ensinou com sua vida, o que Jesus ensinou com sua palavra, o que Jesus ensinou com tudo aquilo que ele viveu, o que nós ouvimos, ou o que vimos com os nossos olhos. João está falando como testemunha. E ele testemunha verdadeiramente porque ele conviveu com Jesus. Ele conviveu com Jesus. No mistério da vida pública de Jesus. Tudo que Jesus fez. Como eu disse ontem, né, aqui apenas uma curiosidade, nós não sabemos o que Jesus fez depois dos 12 anos até o início da sua missão. O Evangelho não conta para nós, não temos registrado nos Evangelhos o que Jesus fez de 12, eu morro de curiosidade, sinceramente, para saber o que Jesus fez de 12 a 30 e poucos anos quando ele iniciou a sua missão. Essa parte nós não temos registrado. Os evangelistas não contam para nós essa parte. Mas o que João está testemunhando é que aquilo que o que era desde o princípio, que ele ouviu, que ele viu, e que nós agora contemplamos com as nossas mãos, que nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato a vida manifestou-se. E nós vimos e somos testemunhas. E vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Olha que coisa impressionante. Vida eterna que estava junto do Pai, era Deus. No princípio, a palavra era Deus. Estava com Deus. Estava escondida, estava distante, podemos dizer assim. Nós não podíamos ver. O Deus eterno feito carne, ele estava escondido na palavra, escondido na realidade divina. E na pessoa de Jesus, o Verbo eterno que se fez carne, nós podemos ver. Nós podemos contemplar, mais do que ver, nós podemos contemplar, em Jesus nós podemos contemplar o rosto de Deus. E eu faço aqui um paralelo, não sei se você se recorda, se você não se recorda, procure lá ler no texto bíblico, o livro do Êxodo. Tem uma passagem do livro do Êxodo que Moisés pede para ver o rosto de Deus. E Deus diz que ele não pode ver. Se ele visse o rosto de Deus, ele morreria. Não aguentaria. Depois Filipe pergunta isso para Jesus também, no capítulo 14 do Evangelho de João.
Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus diz: Felipe, Felipe, tanto tempo comigo ainda não compreendeu? Quem me vê, vê o Pai. Então, no mistério do Verbo encarnado, Deus que se fez homem, aquilo que o homem não podia ver, lá no Antigo Testamento, que Moisés não pôde ver, que Deus não permitiu que Felipe visse, porque ainda não tinha ressuscitado, no mistério da encarnação, nós podemos ver. Nós podemos ver o rosto de Deus. Em Jesus de Nazaré, o Verbo eterno feito carne, nós podemos ver o rosto de Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Conforme o texto que nós acabamos de ouvir, João vai manifestando. A vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, e que se tornou visível para nós. Antes do mistério do Verbo encarnado, nós não podíamos ver, muito menos Deus, como também não podíamos ver a vida eterna. Em Jesus, o Verbo eterno feito carne, nós podemos ver o rosto de Deus e podemos contemplar a vida eterna. Em Jesus, o Verbo eterno feito carne. Tornou-se visível para nós, e isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Desta realidade aqui, João, o evangelista, que hoje nós celebramos o seu dia, ele viu. Nós estamos alimentando a nossa fé e estamos tentando seguir os passos de Jesus com muito esforço, com muita luta, com muita queda, caindo, levantando, mais caindo do que andando, Mas nós estamos tentando. João, ele caminhou, João conviveu, João ouviu, João esteve com Jesus. Na quinta-feira santa ele esteve reclinado no peito de Jesus, ele esteve com o ouvido pertinho do coração de Jesus, escutando as batidas do coração de Jesus. E aí ele está testemunhando esta realidade que ele viveu. E isso é tão significativo para nós, porque nos faz perceber e nos faz aprofundar o nosso interesse por Jesus e nos faz aprofundar a nossa fé. Porque se é esse, não é nem isso, se é esse que se encarnou no ventre bendito da Virgem Maria, que ele está anunciando, é preciso que a gente acredite que ele é de fato o nosso Salvador. E que alguém teve coragem, antes de nós, no tempo, na história dos nossos antepassados, alguém teve coragem de morrer, de dar a sua vida, de derramar o seu sangue, por causa da fé neste que João está anunciando. Então, se alguém foi capaz de morrer por causa da fé dele, o que disseram dele não é, os anúncios que fizeram dele não é exagero, não é invenção. Porque se fosse invenção, quem que teria coragem de morrer por ele? Quem que teria coragem de morrer por uma ideia? Ninguém. Se Estevão morreu, como tantos outros na história deram a vida, os apóstolos todos tiveram coragem de morrer, é porque ele de fato é o nosso Salvador. E isso nós precisamos dar um crédito, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. E deixar que a sua presença e que o anúncio que nos é feito hoje transforme verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida. Termino. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Então, vejam que coisa impressionante. Porque a comunhão que João está dizendo aqui, a comunhão, está dizendo da comunhão dele e dos outros que testemunharam Jesus conosco. Esta comunhão se dá pela força e pela potência do Espírito Santo. Mas essa comunhão não acontece só entre os apóstolos e nós, e os cristãos que virão depois de nós, e os cristãos que testemunham e que continuarão testemunhando a fé. Esta comunhão se dá também
na Trindade. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a vossa alegria fique completa. Eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, a vossa alegria seja completa. João diz isso lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Então, e é completa por quê? Porque é a nossa alegria, eu disse isso no 4º domingo do Advento. A nossa alegria não é um sentimento, não é emoções, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com emoções. A nossa alegria verdadeira é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor, e que na potência do seu Espírito nos une ao Pai, e nos une a nós, entre nós, e nos une também a todos aqueles que anunciaram e que continuam sendo na história discípulos de Jesus, nosso Senhor. E tudo isso tornou-se possível depois do mistério do Santo Natal. Depois do mistério da encarnação, de Deus mesmo que veio morar no meio de nós. Tudo isso tornou possível depois desta realidade que nós estamos contemplando. Deus se fez homem para unir o céu e a terra. Como a gente canta, né, lá no Sábado Santo, né? Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu à terra inteira. A gente vai cantar isso lá na Páscoa. O padre parece que já está preparando a Páscoa, né? Não, é porque a nossa alegria é Ele. E por causa dEle, né, a unidade, a união entre o céu e a terra de novo foi restabelecida. Unidade que tínhamos perdido por causa do pecado do primeiro homem. Ele resgatou, Ele recuperou. Agora nós somos amigos de Deus de novo. E o vínculo da nossa amizade é a pessoa de Jesus, o próprio Jesus. Então busquemos contemplar nosso Senhor, deixar que Ele faça morada em nosso coração, para que neste tempo de Natal a gente se convença cada vez mais da necessidade que nós temos de segui-lo e de entregar a Ele a nossa vida todinha e sermos discípulos dEle, como foi o evangelista João, que hoje nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes apresentamos